Olá, o Sim Notícias está começando e nesta edição você vai ver. Continuam as buscas pelo corpo do jovem que se afogou em lagoa no interior de Linhares. Cadáver é encontrado próximo à estrada de acesso a Jataipeba. Mulher é morta a tiros em Barra Seca. O marido dela é o principal suspeito. Linhares Futebol Clube estreia com derrota no Capixabão. A alta nos preços dos combustíveis assusta o consumidor linharense. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um carro capotou após levar uma fechada na altura do quilômetro 130 da BR-101 em Sooretama. O acidente aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira. Por sorte, a motorista do veículo não se feriu. O veículo com placas de Belo Horizonte ficou bastante danificado após capotar na pista. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira, no quilômetro 130 da BR-101, sentido norte, próximo a Sooretama. A motorista do Fiat Uno contou que seguia de Linhares para São Mateus quando, na altura do quilômetro 130, foi surpreendida com o veículo que vinha logo na contramão. Para não bater, ela tentou desviar e acabou capotando o veículo. Por sorte, ela não teve ferimentos. Muito assustada, a mulher pediu para não ter o nome divulgado. O motorista de outro carro que vinha logo atrás disse que o condutor que seguia em sentido contrário forçou uma ultrapassagem e por pouco não provocou uma tragédia. O trânsito é intenso no local. Por conta da pista dupla em 2 pontos da rodovia, alguns condutores abusam da velocidade e das ultrapassagens indevidas. Uma equipe da Eco 101 fez a retirada do carro do local minutos depois do acidente. O trânsito não chegou a ser interditado. E o corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira em frente à sede da CEPLAC, pertinho ali da estrada de acesso a Jataipeba, aqui em Linhares. Um operador de máquinas que trabalhava na região foi quem localizou o cadáver e acionou a polícia militar. Segundo peritos da Polícia Civil, é bem provável que a pessoa tenha morrido há cerca de 15 dias. 3 marcas de perfurações foram encontradas no crânio da vítima. Os restos mortais do homem foram levados para o Serviço Médico Legal de Linhares. A alta nos preços dos combustíveis pegou de surpresa os consumidores aqui de Linhares. Quem procurou os postos na manhã desta segunda-feira se assustou com a alta, principalmente no preço da gasolina. Já tem até motorista pensando em deixar o carro em casa e andar mais de ônibus ou a pé. Uma segunda-feira de preços alterados nos postos de gasolina em Linhares. O abastecimento nas reservas da maioria dos postos foi feita hoje de manhã para atender aos donos de veículos. Só que os preços não agradaram de jeito nenhum. Seu Manuel Eduardo é morador do interior, abastece sempre quando vem à sede do município. Só que com o aumento nos preços dos combustíveis, ele promete reduzir os valores nos abastecimentos que normalmente faz. Acha que os percentuais foram absurdos. Eu abastecia 2 vezes, agora não vai dar mais, né? Tem que abastecer uma só vez, não tem mais jeito. O senhor mora onde? Chapadão do 15, aqui em Linhares. Vem a Linhares direto? Direto tô vindo na cidade. Agora vai vir de ônibus. O jeito, né? Ou a pé. Se as reclamações sobre os valores da gasolina foram muitas, a do óleo diesel também não ficaram para trás. Esse dono de máquinas falou em até trocar de profissão. Tá dando nem para trabalhar, eu tenho máquinas, tá complicado para trabalhar. Hoje eu falo um preço de 1 hora, não tá tendo nem como fazer um preço porque o óleo não tá tendo como trabalhar. Eu tô vendo na hora de parar tudo, vender as máquinas e caçar outra coisa para trabalhar, que tá complicado, entendeu? Agora, quem quer abastecer em Linhares ao preço que varia de R$ 3,44 até R$ 3,59, precisa correr. O preço que nós estamos mostrando aqui, ó, ainda é de promoção e está em alguns postos da cidade. Esses preços podem ser alterados até a próxima sexta-feira. Os donos de postos ainda alimentam uma expectativa de um novo aumento para o primeiro semestre. Sobre os próximos aumentos, não foram mencionados valores, porém, a informação é de que podem ser ajustados os valores em centavos, hoje comercializados. O reajuste no preço da gasolina e do óleo diesel aconteceu no último domingo por conta do aumento nas alíquotas do PIS/COFINS. Aqui em Linhares, o menor preço da gasolina encontrado na cidade foi de R$ 3,19. Esta é apenas uma das medidas previstas pelo governo federal e deve reforçar o caixa da União em 12 bilhões de reais. Vamos saber agora como fica o tempo na região nesta terça-feira. Confira a previsão. Bom, terça-feira com chuva fraca e passageira logo pela manhã no litoral, abrindo com sol entre poucas nuvens. As demais regiões seguem com sol e poucas nuvens sem chuva.
Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 36. Em São Mateus, temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Já em Vitória, mínima de 22, máxima 34 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, continuam as buscas pelo corpo do jovem que se afogou em lagoa no interior de Linhares. Um minuto só, nós já voltamos. Homens do Corpo de Bombeiros passaram toda a tarde desta segunda-feira tentando localizar o corpo do rapaz que morreu afogado na Lagoa das Palmas, região de Santo Hilário. Samuel Lopes, 23 anos, e outras 5 pessoas estavam em um barco a motor que virou na lagoa. A maioria foi resgatada por um piloto de jet ski. Já Samuel acabou se afogando. Segundo o Corpo de Bombeiros, a grande profundidade da lagoa dificulta os trabalhos. Na manhã desta terça-feira, os mergulhadores retomam as buscas pelo corpo do jovem. Há informações de que nenhum tripulante do barco sabia nadar, nem usava colete salva-vidas. A Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares, tem sofrido com a ação de vândalos. Barras de proteção no mirante foram arrancadas e as colunas de sustentação estão pichadas. Uma telespectadora denunciou também as condições precárias em que se encontrava o parquinho das crianças. Ponto de encontro de quem mora ou visita a cidade, a Praça 22 de Agosto também é considerada um dos cartões postais de Linhares. A praça está situada no centro histórico do município. Todo este valor turístico e histórico-cultural, no entanto, tem sido ignorado por vândalos que insistem em depredar um patrimônio da comunidade. Os flagrantes de desrespeito são mais visíveis no mirante instalado na praça. Os tubos de inox foram arrancados. As frases sem nexo ou de apologia ao sexo e às drogas sujam as colunas que sustentam o mirante. Nestas imagens enviadas por uma telespectadora do Sim Notícias, é possível ver as condições do parquinho totalmente depredado. O local é bastante visitado por crianças da cidade durante todo o dia, mas principalmente aos finais de semana. Segundo a Prefeitura de Linhares, após a instalação da câmera de vídeo monitoramento na praça, os atos de vandalismo diminuíram. O local agora é monitorado 24 horas por dia. Os brinquedos do parquinho que estavam quebrados passaram por reparos. De acordo com a Secretaria de Esportes, há um cronograma de manutenção de praças em toda a cidade. Importante preservar esse patrimônio que é de todos nós, né? Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Confira. Arábica tipo 6, cotado a R$ 447 a saca. Arábica 7, R$ 289. Conilon tipo 7, R$ 275 a saca. A polícia ainda procura o suspeito de assassinar a tiros uma mulher em Barra Seca, litoral de Linhares. O crime aconteceu durante a noite deste domingo e o marido da vítima é o principal suspeito. O corpo da mulher, identificado apenas como Jaiane Cláudia, foi encontrado por volta da meia-noite às margens de uma estrada. Ela levou 4 tiros. Testemunhas contaram que o casal foi visto bebendo em um bar da região. O assassinato teria sido cometido após uma discussão entre marido e mulher. Até agora, o suspeito do crime não foi localizado. Vamos falar de esportes. Começou o Capixabão 2015. Na partida de estreia, o Linhares infelizmente perdeu por 2-1 para o Rio Branco. O jogo aconteceu na tarde do último sábado no estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Vamos conferir os gols. O Linhares abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Após o rebote do goleiro do Rio Branco, o atacante Paulinho Pimentel aproveitou a sobra e balançou as redes. O empate do Rio Branco só saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Depois de uma bola roubada no meio de campo, Ramon chutou cruzado em velocidade e empatou a partida. Quando parecia que o jogo iria terminar empatado, o time Capa Preta conseguiu um pênalti aos 46 minutos. O meia João Paulo foi derrubado dentro da pequena área pelo zagueiro Brum do Linhares. Pepeta cobrou e virou o placar. Final Rio Branco 2, Linhares 1. Para o atacante Paulinho Pimentel, o cansaço da equipe no segundo tempo contribuiu para o resultado negativo. A nossa equipe estava bem, né, cara? Até os 40 que você falou. Depois a gente sentiu o cansaço também, né? Da mal pré-temporada que nós fizemos. Tivemos pouco tempo de pré-temporada, a gente cansou e tá aí. Eles foram e fizeram os 2 gols, foram felizes ali no final. Fez os 2 gols e é isso aí. Ganha jogo é fazer gol e tiveram a felicidade de fazer. Autor do gol da virada para o Rio Branco, o atacante Pepeta disse que a equipe mereceu a vitória. Mas a equipe do Rio Branco está de parabéns pela grande partida. O gol é consequência do jogo, mas eu queria agradecer a todos da comissão técnica que acreditaram no meu profissionalismo e pedir muito obrigado a todos por acreditar em mim. Bom, e para comentar o desempenho do Linhares neste primeiro jogo, nessa estreia, para falar um pouquinho mais também da primeira rodada do Capixabão, está conosco o nosso cronista esportivo, Altemar Félix. Tudo bem, Altemar?
Tudo jóia, Cláudio Henrique. Quer dizer que o Linhares perdeu, mas enfim, como é que foi? Qual a avaliação que você faz desta partida inicial? Olha, o Linhares perdeu e perdeu também quem não foi ver o jogo, porque foi uma grande partida de futebol, apesar da temperatura muito alta, né? Muito quente, dificultando as ações dos jogadores. Mas foi uma boa partida, muito movimentada. As duas equipes procuraram o gol. O Linhares mais organizado no primeiro tempo, com bom toque de bola, até onde o Caio estava em campo. Quando o Caio se contundiu, teve um problema muscular, aí o meio-campo perdeu um pouco de sua organização e depois com a saída do Paulo Roberto, substituído pelo Jean, ele sentiu um problema estomacal. O Rio Branco melhorou no segundo tempo e nós já prevíamos no intervalo que isso poderia acontecer. Por quê? Como se diz no linguajar do futebol, o Linhares perdeu por falta de perna e por falta de reposição. Faltou mais fôlego aos jogadores porque a preparação do Linhares começou muito pouco tempo antes da competição começar. E o Rio Branco ficou 30 dias fazendo uma chamada pré-temporada no interior do estado. Então, no finalzinho... falou sobre isso, né? O Paulinho Pimentel falou sobre essa falta de condição física. Nessa falta de amistosos também, você acha que contribuiu para isso? O Linhares não fez um amistoso sequer, apenas um jogo-treino contra uma equipe de Aracruz. Agora, Cláudio, o que falta para o Linhares melhorar? Ele precisa de mais peças de reposição, porque o Linhares não tinha zagueiros no banco. O Breda treinou o tempo todo, participou de todos os treinamentos e, de repente, há a informação de que ele não foi regularizado, pensados que ele ficaria à disposição. O João Marcos de Jaguaré também não pôde ficar à disposição. Só tinha garotos no banco, ainda sem a experiência adequada. O Suel, que entrou improvisado na ala direita, e isso deu problemas para o Linhares, porque ele se empolgou e foi à frente sem cuidar lá do setor defensivo. E o Jean, um pouquinho mais experiente. O restante é garotada. Eu creio que se o Linhares confirmar a regularização e a contratação do Breda e também do João Marcos, mais 2 zagueiros, de mais um goleiro experiente para ficar junto a Merivaldo, é bom lembrar que o Linhares também não tinha um goleiro reserva, o Linhares vai fazer uma boa figura como fez o ano passado e chegou ao vice-campeonato. O torcedor pode ficar tranquilo, o elenco é muito bom, a base que jogou e o trabalho do técnico Aridelson Bianchi vem sendo muito bom na parte tática. Perdeu realmente pela falta de preparo físico. Altemar, o próximo desafio é contra um tradicional rival, São Mateus, né? Jogo difícil. Jogo difícil, é muito difícil vencer o São Mateus ali no Sernambi. Há uma pressão, inclusive, contra a arbitragem. Os assistentes tem muitos problemas. Na última partida em que o Linhares lá esteve, levou 2 gols irregulares. E olha que era Katiuska Meyerberger, né, que é forte, é muito boa, é FIFA. Ela não suportou a pressão e eu falava que o São Mateus não chegaria muito longe naquela oportunidade, que o Linhares chegaria entre os 2 primeiros lugares. O Linhares perdeu do São Mateus lá na abertura, mas acabou sendo vice-campeão e o São Mateus ficou pelo meio do caminho. Mas este ano, o São Mateus começa bem, venceu forte Real Noroeste fora de casa. O problema do Linhares, Cláudio Henrique, pode ser o seguinte: a competição está mais objetiva em sua primeira fase, não se pode perder pontos em casa, e o Linhares já pega na segunda partida uma pedreira, que é o São Mateus no Sernambi. Mas para quem gosta de futebol, para quem gosta de rivalidade, vamos para lá, vamos prestigiar não só o Linhares, como também o São Mateus. Sábado, o jogo, por enquanto, pela tabela, está marcado para as 4h30 da tarde. É bom lembrar, Cláudio Henrique, equipe Esportiva 920 da Rádio Cultura, Rede Sim, está transmitindo o campeonato, a participação do Linhares nessa competição. E amanhã, aguardo você e todos no Tabelinha Esportiva de meio-dia a 1h da tarde, com a cobertura total deste e de demais jogos do Capixabão. Obrigado, Altemar. Obrigado, Altemar, pelas informações. Bom, foram aí os jogos da primeira rodada do Capixabão e amanhã todos os detalhes, como disse Altemar, no programa Tabelinha Esportiva ao meio-dia. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, uma entrevista com o secretário municipal de Educação, falando sobre o início do ano letivo 2015 aqui em Linhares. A gente já volta. Bom, de volta com o nosso Sim Notícias para falar de educação. Começou o ano letivo 2015 nas escolas particulares, na rede pública
As aulas do Estado já começam nesta terça-feira e aqui na Prefeitura de Linhares, a Rede Municipal de Ensino, o início, né, do ano letivo está programado para a próxima quarta-feira. Para falar um pouquinho mais sobre os preparativos para a volta às aulas neste ano de 2015, nós recebemos o secretário municipal de Educação, Sérgio Lopes. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem. Então, praticamente tudo preparado para a volta às aulas aqui em Linhares, não é isso? Os últimos detalhes, né? Os professores já se encontram nas escolas, já passando por uma fase de planejamento, junto aos pedagogos, direção de escola, equipe, né, gestora, e hoje e amanhã, né, dia 2 e 3. E na próxima quarta-feira, os alunos, então, estarão retornando às salas de aula. São 108 escolas no município de Linhares? Exatamente, 108 escolas, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, zona urbana e também a zona rural. Dessas 108, algumas não vão ter o início das aulas, pelo menos por enquanto, não é isso? Verdade. 6 escolas estão passando por grandes reformas. Nós tentamos, de todas as formas, né, adiantar os trabalhos, mas a construção ela apresenta alguns imprevistos, né? As construtoras estão trabalhando muito seriamente, né, na reforma das escolas, e algumas escolas nós vamos atrasar pelo menos 3 dias para o início das aulas. Essas aulas serão repostas depois para esses alunos? Essas 6 escolas, fizemos contato, né, e fizemos acordo com todos os diretores, a fim de que as aulas nesses dias sejam repostas posteriormente. O que acontece? Algumas escolas estão com uma estrutura um pouco pior que outras e aí demandam um tempo maior? É isso que acontece às vezes? Exatamente. Como eu disse anteriormente, nós não estamos simplesmente pintando escolas. Nós estamos mudando, inclusive, aspectos físicos da escola. A parte estrutural da escola está sendo modificada. Piso, banheiros, cozinha, né? As cozinhas estão sendo praticamente todas refeitas, né? Então são obras que realmente, além daquilo que além de apenas uma simples pintura, né, de alguns simples reparos de manutenção, são reformas grandes de fato. Mas aí, claro, nenhum estudante será prejudicado, são 3 dias mais ou menos de atraso, que serão repostos, é claro. Né? Exatamente, serão 3 dias, dia 4, 5 e 6, quarta, quinta e sexta-feira. Então, na segunda-feira, né, a previsão é que as escolas estejam prontas nesse período, e na segunda-feira, então, os alunos retornem às salas de aula. Com exceção da IMF Thalma Drummond, no bairro Palmital, que iniciará as aulas na terça-feira e não na segunda. Perfeito. Hoje nós temos quantos alunos matriculados para o ano letivo 2015, secretário? Aproximadamente 28 mil alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Se somarmos também os projetos, né, todos os projetos que nós atendemos, ultrapassa o número de 30 mil alunos. Todos os anos fica aquela expectativa por parte dos pais com relação aos uniformes que são cedidos pela Prefeitura Municipal para os estudantes. Agora, em alguns anos demorou um pouquinho mais. Esse ano vai sair um pouquinho mais rápido? Os uniformes vão sair um pouco mais rápido para os alunos? Pois é, nós já estamos em estado bem adiantado de licitação dos uniformes escolares. Nós acreditamos que sairá em tempo recorde. Perfeito. Com relação à alimentação nas escolas, por exemplo, a gente sabe que muitas escolas, em muitas regiões, existem famílias carentes, né? E a alimentação na escola, às vezes, ela é fundamental para esses estudantes. Como é que tem sido esse trabalho? Pois é, nós temos experimentado, assim, um trabalho que está evoluindo bastante a nível de nutricional, acompanhamento dos nossos nutricionistas, a confecção dos cardápios, né, atendendo à expectativa dos nossos alunos. Fizemos um trabalho árduo no ano passado de pesquisa junto às escolas, a fim de atendermos ao paladar, ao gosto dos nossos alunos. Tentamos introduzir alguns alimentos com valor nutricional elevado para que o valor, né, nutricional fosse respeitado, mas alguns alunos, né, rejeitaram alguns desses
alimentos, né? Grão de bico, lentilha. E tudo isso tem que ter ali um nutricionista acompanhando. Exatamente. E retomamos no ano de 2015 um cardápio mais ao paladar, mais ao gosto do nosso aluno, um cardápio simples, mas com valor nutricional e de qualidade desejável. Agora é preciso realmente fazer um trabalho de pesquisa, porque há muitos gostos, né? Há muitas preferências, principalmente na questão das crianças, né? Exatamente. Nas nossas casas, os nossos filhos, ele tem gostos, não é isso eu gosto, isso eu não gosto, e o pai precisa, né, trabalhar isso para que o filho possa desfrutar de todo né, a nutrição que... Se alimentar bem, né? Exatamente. Então, na escola, imagina, 30 mil alunos, né, todos se alimentando na escola, pelo menos, né, 1 ou 2 vezes, em alguns casos, né, como temos. Realmente é muito difícil atender a todos os gostos, mas nós temos, assim, avançado, nós temos conseguido. Perfeito. Né? Secretário, há alguma expectativa também de trocar o mobiliário de algumas escolas, né? Algumas escolas com mobiliário um pouco mais antigo, elas devem receber um mobiliário novo nesse ano letivo? O mobiliário da educação, do ensino fundamental, boa parte já chegou ao município. Nós adquirimos uma boa quantidade, uma quantidade grande de mobiliário para o ensino fundamental. Já distribuímos no mês de janeiro, né? 2 semanas atrás, aproximadamente 2.000 jogos, né, conjuntos de carteiras escolares. E temos ainda para as carteiras escolares dos anos iniciais, que está a caminho de Linhares, conjuntos para professores, carteiras para portadores de deficiência, né, para alunos da educação especial, educação inclusiva, aliás, e nós já temos licitado todo o mobiliário de reposição a toda a educação infantil do município. Perfeito. Os professores, né, que passaram pelo processo seletivo no final do ano passado, eles já foram alocados em suas devidas vagas, devidas cadeiras? Dia 27, 28, semana passada, nós contratamos, né, os profissionais da educação infantil, dos anos iniciais e finais e pedagogos para as vagas de designação temporária para o município de Linhares. Perfeito. Estou conversando com o secretário de Educação do município de Linhares, Sérgio Lopes. Secretário, só para a gente finalizar, com relação ao ano letivo de 2015, o que a Secretaria tem pensado em termos de projetos? E pensa-se numa integração maior, escola, família? Nós temos basicamente 3 grandes projetos para o ano de 2015. Para a educação infantil, nós temos o Criança em Ação Municipal, que será um grande evento que estaremos realizando no mês de maio, no município de Linhares, onde apresentaremos ao município o trabalho de qualidade que vem sendo desenvolvido com as nossas crianças da educação infantil. Já estamos trabalhando nesse projeto desde o ano de 2014 e temos grandes expectativas para isso. Teremos ainda a gincana estudantil no município de Linhares, né? Será um grande tempo, um grande momento de integração entre as escolas, entre as escolas e as comunidades e também entre escola e familiares. E nós também temos uma expectativa muito grande, né, não somente na área cultural, mas também na área social, né? Os nossos alunos estarão contribuindo, estarão trabalhando, né, socialmente para atender algumas demandas do nosso município. Nós estaremos motivando os alunos a isso. E além desses 2 grandes projetos, teremos ainda a Feira de Ciências do município de Linhares. Bacana, são bons projetos, vamos aguardar, né, eles serem implementados. Eu falei essa questão da integração família-escola, porque muito se espera da escola, né, quando muitas vezes o papel, a participação, claro, tem que ser coletiva, da escola, da família, da igreja, e essa integração ela é fundamental, né? Estaremos agora também, até o final deste mês, iniciando um projeto de conscientização com os nossos alunos, escolas,
a fim de que o patrimônio escolar, a instituição escolar, seja preservada pelo nosso aluno. Perfeito. Nós falamos há pouco de reforma de escolas, de manutenção, e o município tem gastado um valor muito elevado com estas reformas. E nós temos percebido que, em alguns momentos, o uso tem sido indevido da instituição escolar. Então, nós estaremos conversando com os nossos alunos, dialogando, porque o aluno ele precisa entender que a escola pertence a ele. Né? É de toda a comunidade, exatamente. Né? Então, o aluno ele precisa entender, a escola é minha. Não é? Eu faço parte dessa escola, ela faz parte da minha vida, o meu futuro depende dessa relação, então nós estaremos trabalhando arduamente na conscientização da preservação do objeto público. Como se estivesse cuidando da própria casa, né, secretário? Exatamente. Tá joia. Secretário Sérgio Lopes, secretário de Educação do município de Linhares, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso telejornal, trazendo essas informações. A volta às aulas na próxima quarta-feira, para algumas escolas na segunda e terça-feira de semana que vem. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você pode contribuir e fazer o nosso telejornal. Mande sugestões de reportagem para o e-mail que aparece na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. Ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Mande a sua sugestão de reportagem da sua comunidade. Nós iremos até aí fazer uma matéria. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.